sempre fica atento com todo o contexto do gráfico. Nessa análise aqui, eu quase tomei um grande loss, eu estava fazendo minhas operações e quase tomei um grande loss por falta aí de observar todo o contexto. Então não basta ali você ver todos os critérios certinho, mas deixar alguma coisa passar, porque isso pode ser o motivo do seu loss. Então imagina ali você está fazendo operações de Soros, está alavancando sua banca e na última mão de Soros, na mão mais pesada, você tomou um loss por falta de atenção. Então nessa aula aqui eu vou te explicar a minha análise, eu vou dividir essa análise em vários vídeos para ficar mais fácil para você entender, porque esse daqui é um conteúdo mais avançado e nem todo mundo vai conseguir compreender. Então antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me siga lá no Instagram, @willtrader1. Eu posto o resultado dos meus alunos, respondo as perguntas de vocês e tudo mais. Me segue lá que vai ser muito importante. A primeira coisa aqui, eu ia fazer uma operação muito vendida aqui nessa vela aqui. Esse aqui, ó, ia ser uma operação de venda e eu quase ia tomar na cabeça. E por que quase tomei na cabeça? Porque tem vários critérios aqui apontando que ia descer, mas também tem vários critérios apontando que ia subir. Então, mesmo tendo muito critério para descer, você tem que olhar também o cenário oposto. Então, nas suas análises, sempre vai ter que ser isso. Não importa você observar somente de um lado. Então, não importa, vou operar vendido, eu só vou ver o cenário da venda. Não, não é isso. Você tem que analisar o cenário da venda e o cenário da compra também. E muita gente não vai conseguir fazer isso no gráfico de 1 minuto, porque é muito pouco tempo para você analisar. Se você operar ali na Key Option, tem 30 segundos ali para fazer a operação. Aqui na Kotick já tem mais um tempinho, você pode ajustar o tempo ali de acordo aí com a sua análise. Mas você vai ter de 30 a 1 minuto para você conseguir fazer a operação nessa mesma vela aqui, para acabar nessa mesma vela. Então, se você ainda está com dificuldade de fazer suas operações, analisar todo o contexto, até eu às vezes deixo alguma informação passar, que às vezes eu bato o olho ali, consigo ver informação e já vou operar vendido. Então aqui, ó, foi uma operação tipo dessa. Eu bati o olho ali, eu vou operar vendido, mas eu observei alguns cenários, evitou de eu tomar esse loss aqui. Então, se você tá com dificuldade, não vai no gráfico de 1 minuto, vai no gráfico de 2 minutos, 3 minutos, mas também não vai no gráfico de 5 minutos. E por que não vai no gráfico de 5 minutos? Porque lá é muito tempo. Então, cada velinha aqui tem uma duração de 5 minutos. E 5 minutos é muita coisa. Por exemplo, você tá aqui no gráfico, esperando aqui a entrada, deu a próxima vela, vai ter 5 minutos aí para analisar, mas é muita coisa. Se você não tá conseguindo analisar nem em 5 minutos direito, eu lamento, mas sua análise está ruim. A sua velocidade de leitura está ruim. Você precisa treinar mais no gráfico parado para aí sim ir no gráfico andando. Então aqui no gráfico de 1 minuto, se você não estiver conseguindo analisar no minuto, vai para o 2. O 2 está muito difícil, vai para o 3, mas não vai para o 5, porque se você não consegue nem analisar no 3 minutos, que já é um tempo bom para você conseguir analisar, nos 5 minutos também você não vai conseguir. Então você tem que pegar aqui os conceitos do gráfico parado para depois aplicar no gráfico andando. Então 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos no máximo para você conseguir enxergar tudo que você precisa ver. Então vamos aqui explicar o motivo da análise. O gráfico ele estava somente nessas velas aqui. Então eu ia operar vendido aqui tranquilamente, porque eu sempre observo a vela atual e as duas velas anteriores, porque essas velas vão trazer as informações necessárias para eu poder fazer uma operação de compra ou de venda. Então aqui é o padrão, aqui eu observo o padrão que está acontecendo e atrás do gráfico eu olho o contexto, eu olho tudo ali, o cenário, a floresta por completo. Então aqui ó, eu tô vendo só o galho da árvore, aqui não, já tô vendo a floresta por inteira. Então qual que é o primeiro passo? Você identificar os padrões que o gráfico está te mostrando. Então aqui, essa vela aqui, as duas primeiras, o que mostrou? Mostrou aqui uma pressão de baixa. Por que pressão de baixa? Que é simples, acredito que você já sabe. Mas para quem é iniciante, eu vou explicar detalhadamente. É por isso que essas análises eu vou dividir elas em vários vídeos, porque para quem é avançado e para quem é iniciante, fica mais fácil para você entender. E essa aula serve para os dois lados, para quem é iniciante e para quem é avançado também. Então aqui, pressão de baixa. Por que pressão de baixa? Porque fez uma vela vermelha e uma vela verde. Temos pressão de baixa de cores diferentes. Então existe a pressão de baixa de cores iguais e a pressão de baixa de cores diferentes. Aqui é diferente porque fez uma vela vermelha e fez uma vela verde. A gente sabe, quando o pavio dessa vela consegue superar o pavio da vela anterior, consegue deixar um pavio maior. E esse pavio maior, ele não precisa ser gigantão aqui, não precisa disso. Só ele sendo maior do que o pavio da vela anterior, já é uma superação de pavio, é uma pressão de baixa. Pressão de baixa de cor diferente é uma vela vermelha e uma vela verde, onde o pavio dessa vela verde consegue superar na parte de baixo. O interessante é que ela não conseguiu superar na parte de cima, então aqui a gente só teria informação para venda. E por que informação para venda? A gente sabe que no pavio da vela verde existe a ação dos vendedores, porque se você colocar um tempo gráfico menor, você vai ver velas vermelhas
aqui nesse pavio. E também em toda a vela vermelha, você sabe que na ponta do pavio tem a ação dos compradores, porque se você colocar no tempo gráfico menor, você vai ver que tem a ação dos compradores. E o que é o tempo gráfico menor? É o fractal do preço. O fractal do preço seria aqui. Se eu estou operando num minuto, qual o gráfico que é menor de um minuto? É o gráfico de 30 segundos, 15 segundos, 10 segundos e 5 segundos. Então, nesses gráficos menores, você vai ver velas verdes nesse pavio da vela vermelha e vai ver aqui também velas vermelhas no pavio dessa vela verde. Então, no gráfico de um minuto, isso aqui é uma retração. Mas no gráfico de 5 segundos, por exemplo, que é o tempo gráfico menor, você vai ver aqui velas vermelhas e aqui nessa vela vermelha você vai ver aqui velas verdes. Então aqui a gente conseguiu identificar um padrão de continuação no movimento. Já com um padrão de continuação, ó, a gente já tem uma leitura muito boa para fazer essa venda. Mas não é isso que você vai olhar. Vamos observar também a vela anterior. Então temos duas velas aqui. Vamos observar essa terceira aqui também. Eu sempre observo as três velas aqui, as duas atuais e a vela anterior. A vela anterior, referente à vela da frente, ela apresentou um padrão de continuação também, que a gente sabe, quando tem duas velas da mesma cor, então duas velas vermelhas, onde a segunda consegue romper com o corpo o pavio da vela anterior. Então temos aqui padrão de continuação, padrão de fluxo de velas, que é exatamente isso daqui, ó. Continuação de pressão de baixa. Uma vela vermelha, onde ela consegue deixar pavio, e ela consegue deixar uma vela verde, deixando um pavio superando o pavio da vela anterior. Temos aqui a pressão de baixa, podemos operar vendido. Interessante também que o pavio aqui não superou na parte de cima, porque se superasse na parte de cima, a gente ia ter leitura de compra também. Mas aqui a gente só tem uma leitura, que é leitura de venda. Aqui a gente teve padrão de continuação também. Por que padrão de continuação? Porque fez duas velas da mesma cor, certo? Onde a segunda vela consegue romper o pavio da vela anterior e deixar mais pavio. Então qual é a etapa dos padrões de fluxo de vela? Duas velas da mesma cor, a segunda consegue romper o pavio com o corpo e deixar pavio para ambos os lados. Deixa o pavio em cima, embaixo, em cima, embaixo. É um padrão de continuação. Padrão de continuação nessas duas velas anteriores e nessas duas velas atuais aqui deixaram um padrão de continuação também. Observe essas três velas aqui. Essas três velas indicaram continuação. Padrão de continuação muito forte. Só que não é só isso. Sempre tem que observar todo o cenário. Então, qual que é todo o cenário? Eu vou observar se essa vela vermelha aqui, a segunda vela aqui, a vela anterior, teve a vela atual e a vela anterior. Essa vela vermelha, você tem que olhar para trás e identificar algum domínio de venda. E por que você tem que identificar um domínio de venda? Porque para o mercado ter força de venda, tiver aqui a força atual vendedora, você precisa identificar os domínios. Então, olha aqui para trás. E aonde a gente tem aqui para trás domínio de venda? A gente tem um aqui, a gente encontrou esse domínio de venda, só que ele não tá aqui, ele não conseguiu romper, tá muito longe. Então esse aqui eu não olho. Eu olho mais para trás, olho, encontro esse domínio de venda. Então esse daqui, se a gente for marcar, o domínio, a gente sabe que todo domínio a gente tem que marcar na parte da sua abertura. E como que eu sei que isso daqui é um domínio de venda? Eu encontrei uma reversão. Reversão é vela verde e vela vermelha. Teve aqui uma troca de cor. E toda vez que troca de cor, acontece uma reversão. A gente pode utilizar essa primeira vela aqui. A gente descobre que essa primeira vela aqui deu início a essa pernada de venda. Então essa vela é a vela de domínio vendedor. A gente pode marcar o domínio de venda na parte da sua abertura. E toda a vela vermelha, a abertura é sempre na parte de cima. O fechamento é na parte de baixo, mas a abertura é na parte de cima. O domínio de venda é na parte de cima e não na parte de baixo. Então tem que fazer a marcação de domínio corretamente também. Tem que saber aonde faz a marcação. Então é aqui em cima, faz a marcação de domínio, porque quem domina essa região da abertura são os vendedores. E traça lá na frente. No futuro conseguiu romper para baixo, teve força de venda. Essa vela está dominada aqui pelos vendedores. Então a partir que ela rompe aqui para baixo, essa marcação, ela ultrapassa com o corpo essa marcação, temos força de venda. Aí a próxima vela faz o quê? Faz uma pressão de baixa, lembra que eu falei? Fez pressão de baixa, tem padrão de continuação. Pronto, já temos aqui uma leitura muito forte para fazer essa operação aqui vendida. E que mais de informação que a gente tem muito boa? Primeiro, contexto do gráfico. Esse domínio de venda. Então encontramos a reversão. Isso daqui é a primeira vela do movimento da venda, a primeira vela dessa pernada. E essa vela aqui no futuro conseguiu romper para baixo, temos força de venda. A próxima conseguiu confirmar abaixo. Se ela consegue confirmar abaixo, ela confirmou que ela vai ficar aqui embaixo. Conseguiu romper para baixo, fez uma conexão com o domínio de venda. A próxima ela tem que confirmar de cor oposta. Então fez uma vela verde, tem que ser essa próxima, não pode ser no futuro. Conseguiu confirmar com uma vela verde, certo? Temos informações na parte de baixo e o pavio da parte de cima. O pavio na parte de baixo, a gente sabe que fez uma pressão de baixa,
porque a gente viu o pavio dessa vela referente ao pavio dessa. Então fiz uma pressão de baixa, porque esse pavio superou o pavio da vela anterior. A gente sabe que na ponta desse pavio tem a ação da venda. A gente sabe que na vela vermelha a gente tem a ação dos compradores. E qual deixou um pavio maior? A ação dos vendedores ou a ação dos compradores? É óbvio que é a ação dos vendedores. Então isso daqui é uma pressão de baixa. Se a gente tem pressão de baixa, leitura muito forte para operar vendido. O pavio da parte de cima, ela consegue fazer o quê? Rejeição na pernada de compra, porque aqui movimento de força de venda e fraqueza na compra. Isso daqui é muito forte. É operacional aqui do cor de vela, você consegue acertar essa cor aqui. Eu ia operar vendido muito forte, mas tem que observar todo o cenário também. Mas cenário base, se faz aqui força versus fraqueza, é muito forte esse tipo de operação. Então o pavio aqui, ele conseguiu rejeitar em qual? A gente olha aqui para trás e vê qual pernada de compra a gente tem. Então aqui ó, reverteu de vermelho para verde, a gente tem essa pernada de compra. A gente pode marcar aqui o corpo e o pavio. Aqui reverteu também, vermelho para verde, teve essa troca de cor. A gente sabe aqui que essa pernada de compra também a gente pode marcar. A gente sempre marca na primeira vela. No caso aqui, como só teve uma vela, a gente sempre marca nessa primeira. Mas se tiver mais velas, a gente também marca na primeira. Teve a reversão, vela vermelha, vela verde, a gente pode marcar aqui também. Reverteu de novo, vela vermelha, vela verde, a gente marca essa primeira vela também, que é a primeira lá da pernada. Aqui no futuro, o que a gente consegue ver? Ficou várias marcações, mas o que interessa não é essas daqui. A gente pode ver também, além de ver as primeiras velas da pernada, que é a primeira vela da reversão, a gente pode ver a primeira vela após o rompimento, que seria o que? Temos essa vela verde e ela foi capaz de romper esse domínio de venda, romper essa pernada de venda. Se tivesse pavio, teria que romper o pavio, mas como não teve, não precisa romper o pavio. E também não precisa romper aqui o pavio dessa vela, porque a gente tem que identificar a primeira vela. Então a gente identifica o corpo ou o pavio. Como no caso não teve pavio, só marca no corpo. Aqui no futuro conseguiu romper para cima. Aí a próxima vela que nascer, a gente pode fazer a marcação de domínio também. Então os domínios do gráfico tem vários e vários que eu já postei aqui no canal. Já expliquei detalhadamente de cada um. Tem o domínio da reversão, que é a primeira vela da pernada. Tem o domínio da primeira vela após o rompimento, que é quando rompe aqui a pernada. Tem domínio de vela careca, que é um domínio sem pavio. E também tem o domínio da primeira vela após o rompimento de uma vela careca. Tem vários tipos de domínio. Tem domínio da vela de força também, tem vários e vários, que eu já expliquei todos no meu canal. Mas como o foco dessa aula não é esse, e vai demorar muito para explicar todos, vamos aqui continuar com o conteúdo. Então aqui a gente tem domínio de reversão, domínio da primeira vela da pernada, e temos esse domínio aqui também dessa vela, que é a primeira vela após o rompimento. Então temos pernada de venda, e essa pernada de venda foi rompida por essa vela verde. Então a próxima vela que nascer, a gente pode fazer a marcação de domínio. A gente pode marcar o corpo e o pavio. E a gente sabe que rejeição não é qualquer uma daqui. Então não importa se a gente tem mais para cima, porque o que é válido é sempre a primeira que acontecer. Então o pavio dessa vela conseguiu rejeitar nessa daqui. Mas aqui também não é uma rejeição. E por que não é uma rejeição? Porque o pavio dela já conseguiu romper o canal. Ela não pode romper o canal. Ela teria que ficar abaixo, rejeitando ou aqui nessa marcação, ou dentro, ou aqui travando também. Mas não pode romper. Se você for observar, ela rompeu aqui esse canal de compra. Rompeu aqui esse canal, não vale mais. Então se já rompeu, não é válido como rejeição. Se essa daqui foi a primeira rejeição que teve e já conseguiu ser rompida, essa daqui de cima não vale mais. Como eu falei, já tem vídeo no canal explicando detalhadamente como é uma rejeição, como operar, como que é uma rejeição válida e como que é uma rejeição inválida. Então aqui não importa se conseguiu rejeitar certinho sem romper o canal, porque essa daqui foi rejeitado primeiro. Então aqui, essa rejeição é inválido, as próximas também não vai valer mais, mesmo que ela não consiga romper o canal. Já um ponto negativo, eu não tinha visto essa primeira vela após o rompimento. Eu tinha visto somente aqui, ó. A primeira que eu vi foi essa daqui, ó. Foi essa daqui. Eu pensei que seria válido, por quê? Porque o corpo ficou fora, não pode ficar dentro do canal. E o pavio ficou dentro aqui também. Ou ele poderia travar na primeira marcação ou na segunda. O que ela não poderia é romper o canal por completo com o pavio ou com o corpo. Então esse daqui é uma rejeição. Só que a rejeição, ela só vale para a primeira rejeição que tiver. Só que a primeira não foi essa. A primeira foi dessa vela aqui, ó. Dessa vela que foi a primeira vela após o rompimento. Temos essa pernada de venda, essa vela rompeu, essa vela é a primeira vela após o rompimento. A gente pode marcar aqui o corpo e o pavio, a gente pode marcar esse canal. E a primeira rejeição não foi essa daqui, a primeira rejeição foi essa. Foi isso daqui que eu quase confundi e eu quase tomaria loss nessa operação por falta de atenção. Então sempre observe as rejeições mais próximas. Tem que ser a primeira rejeição. Isso aqui já era a segunda.
A próxima era essa daqui, a terceira, tem essa daqui que é a quarta e tem essa daqui que é a quinta. Eu pensei que isso daqui era a primeira, mas se você observar, aqui, essa daqui que é a primeira. Então, se já rejeitou ou já rompeu, essa daqui que é a válida, porque é a primeira rejeição que teve. Mas como no caso já rompeu o canal, então as próximas aqui não vai valer também. Então, esse foi o erro, um dos principais erros aqui. Tem outros erros também, mas vou deixar para os próximos vídeos para não ficar muito difícil aí para o seu compreendimento. Então, relembrando o que aconteceu, a gente tinha o Pirap vendido para essa vela, mas vamos observar as velas anteriores. Essas duas velas deixaram a pressão de venda, essas duas velas anteriores deixaram um padrão de continuação também, porque é um fluxo de velas. Essa vela aqui, se a gente olhar para trás, conectou com a força vendedora, conectou com o domínio de venda. O pavio dessa vela conseguiu rejeitar aqui, só que não é uma rejeição, que já rompeu o canal. Isso aqui ficou ruim, já cancelaria a operação. Então, esses daqui foram os pontos positivos e o único ponto negativo que aconteceu. Nos próximos vídeos que eu soltar, eu vou falar os próximos pontos negativos, porque tem vários pontos negativos e tem alguns pontos positivos também que eu esqueci de citar. Mas vou deixar na próxima aula para não ficar muito conteúdo para você conseguir compreender. Então, é basicamente isso. Teve força de venda e conseguiu romper o domínio para baixo, conseguiu confirmar fazendo pressão, tinha leitura muito forte de venda, fez um padrão de fluxo de velas, operação muito boa de venda. O único ponto negativo que seria dessa análise, que eu falei nesse vídeo, foi essa rejeição, que foi uma rejeição inválida, que já conseguiu romper o pavio, já rompeu o canal, então já invalidaria essa operação. Então acompanha os próximos vídeos, clica nessa próxima aula que está aparecendo aqui para você, que eu vou continuar fazendo análise dessa operação. Então, se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar nessa próxima aula que tá aparecendo para você, que eu vou dar continuação dessa análise, beleza? Bora para a próxima aula e tamo junto!